Fala pessoal do YouTube do Futebolês, como é de praxe, terminou o jogo na Jangadeiro Band News FM e aqui no YouTube um breve vídeo de análise do que aconteceu dentro de campo. Nesse domingo à noite, a melancólica derrota do Ceará diante do Atlético Goianiense pela Série B do Campeonato Brasileiro. Uma atuação esquecível do time de Wagner Mancini, coroando mais uma etapa ruim do Ceará na Série B. Uma Série B que o Alvinegro chegou como favorito ao acesso, falava até em título e jogou toda a campanha pelo ralo. Hoje, especificamente, o Wagner Mancini veio a campo com a equipe com 4 atacantes de origem. Trouxe Nicolas, trouxe Saulo Mineiro, Eric e Janderson para a equipe, optando por Guilherme Castilho e Breno, ali os dois volantes, jogando com a linha de zaga formada por Kaique, Luiz Otávio, Thiago Pansá e David Ricardo. Por que eu estou falando da escalação completa? É que o Ceará chega a essa altura da competição, por exemplo, com 2 laterais improvisados, um zagueiro e um volante, 2 zagueiros que possuem história no clube, é verdade, mas que passam longe de viver os seus grandes momentos na carreira, e um meio-campo formado por 2 volantes, nenhum jogador de armação propriamente dito. O que faz a gente refletir, além do jogo, no planejamento da montagem de elenco do Ceará, ao ponto de, faltando poucos jogos para a final da competição, a reta decisiva, a escalação ser feita desta forma. Mancini, com esse desenho, na verdade, aproveitou para trazer o Eric para jogar numa faixa central. Então era uma espécie de 4-2-3-1, com Castilho e Breno, o Eric jogando de forma centralizada, Saulo do lado direito, o Janderson do lado esquerdo e o Nicolas mais centralizado. Existia até em alguns pontos uma variação tática, vamos lá, falar que seria em teoria interessante. Se formava uma linha de 3 com o David Ricardo junto a Luiz Otávio e Thiago, para o Kaique vir como um ala, trazer o Saulo para jogar por dentro junto com o Nicolas, e aí você ter uma superioridade numérica diante do adversário, que bem a escola Jair Ventura jogou compactado, com 2 linhas de 4, não se expunha tanto, até tinha uma jogada pelo lado direito com o Kelvin, mas evitava muito sair, o Atlético não ia para o abafa. Só que o que a gente viu no primeiro tempo foi um grande nada. Eu até no comentário da rádio falei, é um jogo com cara, jeito de 0-0, porque não aconteceu absolutamente nada de relevante na primeira etapa. Era essa ideia do Mancini foi inócua, você tira do Eric o melhor que ele tem, que é 1 contra 1 pelo lado para ter corredor, ele não tem essa visão para jogar de frente. Breno e Castilho, que precisariam subir, se apresentarem para ajudar nessa construção, também ficaram devendo. O Breno é muita disposição e pouca técnica, e o Castilho é um jogador que nunca justificou o investimento que o Ceará fez nele e pouco acrescentou nesse sentido. Isso sem falar que individualmente, por exemplo, o Janderson não conseguia ganhar uma jogada, o time muito mal. Houve até uma tentativa, num determinado momento, de jogar 2 linhas de 4, com o Saulo jogando por dentro com o Nicolas para abrir o Eric, mas isso durou pouquíssimo tempo, e já depois da saída do David Ricardo para a entrada do Formiga, o David Ricardo lesionado, e aí aquela variação de 3 morreu, ela acabou, ela não aconteceu mais. Volta no intervalo, o jogo continua exatamente no mesmo ritmo. O Mancini resolve fazer uma alteração, abre mão dessa invenção que ele teve do Eric como um meia, traz o Jean Carlos para o jogo para ter uma movimentação melhor, colocou até o Eric Pulga no lugar do Janderson, isso não acrescentou muita coisa. E para dizer que o Jean Carlos não foi inócuo, né, ele tenta um chute de fora da área que causou um certo perigo ao time de Goiás. Essa foi a verdade, mas a ideia era reconstruir o time dentro de uma característica mais plausível. Mas o jogo continuava um grande marasmo, que era o que o Atlético queria. Quanto mais frio fosse o jogo picotado, melhor para o time que está tentando jogar no contra-ataque, não está tentando se expor. Quanto menos trocação, melhor. Aí quando o Mancini resolve fazer 2 substituições, utilizando 2 atletas que têm qualidade para jogar, mas que praticamente foram subutilizados por ele, o Bissoli e o Zé Ricardo, a entrada do Bissoli no lugar do Nicolas e do Zé Ricardo no lugar do Breno, o Ceará toma um gol logo na cobrança de escanteio. Era a cobrança de escanteio, a entrada dos 2, batida de escanteio, no rebote, o Peixoto consegue servir o Luiz Fernando, que faz 1-0 para o Atlético. 1-0 para o Atlético, aí a coisa degringolou de vez. O Ceará parte para cima, mas inócuo, inofensivo, não criava, não agredia, não conseguia fazer com que o goleiro Ronaldo aparecesse no jogo, enquanto em contrapartida o André Luiz acabou se tornando talvez a melhor figura do Ceará, evitando 2 gols certos do Atlético. Mais uma derrota, já é chovendo molhado que o Ceará não tem mais chance de acesso no campeonato, a gente já tem falado sobre isso há algum tempo nos programas mesmo do Futebolês.
mas aquela sensação de que existe um grande marasmo e que o Ceará não se mexe em relação a isso é o que mais incomoda. O resultado é ruim, é péssimo. A campanha, terrível, mas o tipo de atuação e as ideias que não funcionam transformam tudo ainda muito pior. O Ceará precisa, para ontem, pensar em alguma revolução para ter um ano de 2024 melhor do que teve nessa temporada. Mandar um abraço a todo mundo que está inscrito aqui no Futebolês. Se você não está inscrito, que você se inscreva. Já somos mais de 217 mil inscritos por aqui.